Tarde demais. Jornada de restauração de Kelly Todd. Um romance baseado em fatos reais. Capítulo 2. Simplesmente perfeito. 28 de dezembro de 2018. São 3:30 da tarde e estou sentada à minha mesa com James. Ele está ocupado digitando no computador. Estava frio lá fora, mas não dava para perceber olhando pela janela. O sol estava claro e o sol entrava e saía das nuvens. O Natal foi há 3 dias atrás e as crianças estavam em seu quarto brincando com seus brinquedos novos. Eu estava prestes a ser surpreendida com um presente para mim. Sempre adorei surpresas. E esta foi a maior de todas. James estava digitando devagar. O clique constante das teclas do computador havia quase parado. Ele estava perdido em pensamentos. Eu olhei para ele, me perguntando no que ele estava pensando, mas guardei o pensamento para mim. Ele parecia nervoso e inquieto. Eu só tinha o visto assim uma vez, um pouco antes de ele me pedir em casamento. Eu o observei enquanto ele colocava as mãos nas coxas, movendo-as para cima e para baixo para limpar o suor das palmas. Ele olhou para baixo por alguns segundos e respirou fundo. Ele se virou para mim com um olhar doce no rosto. Eu estava nervosa e intrigada ao mesmo tempo. O que ele estava prestes a dizer que eu estava deixando tão nervoso? Meu coração disparou. Eu me preparei e me sentei ereta, como se isso fosse evitar que eu desmoronasse, repetindo sem parar. Eu não terei medo de más notícias. Meu coração está firme, confiando no Senhor. Não temerei medo de más notícias. Meu coração está firme, confiando no Senhor. Posso parecer o oposto dele, composta e corajosa. Então ele pronunciou palavras que me deixaram mole. Não importa o quão ereta eu me sentasse. Como você se sentiria se nos reconciliássemos? Ele perguntou. Talvez eu tenha demorado muito para responder. Ele ficou ainda mais nervoso, mas antes que eu pudesse controlar meus lábios para responder, ele perguntou outra coisa. Estaria tudo bem para você se eu voltasse para casa? Ele gaguejou. Ele queria voltar para casa, não para um apartamento onde nunca havia morado, mas para nós, sua família. Nós éramos a sua casa. Não houve um grande gesto romântico ou poema que ele tivesse escrito apenas para a ocasião, como eu tinha imaginado tantas vezes quando estava sozinha e não conseguia dormir. Não houve música suave tocando ao fundo. Não estávamos vestidos com nossas melhores roupas de domingo. Estávamos simplesmente sentados bem ali, em meu pequeno apartamento, enquanto nossos filhos brincavam no quarto. Não houve palavras doces sussurradas em meu ouvido. Não houve olhares de flerte entre nós do outro lado da sala. Meu marido nunca se ajoelhou para pegar minha mão implorando por outra chance. Não foi como um livro ou filme de romance. No entanto, foi perfeito. Simplesmente perfeito. 7 meses, 3 semanas e 2 dias se passaram quando ele simplesmente disse: como você se sentiria se nos reconciliássemos? Como eu me sentiria? Ele estava brincando? Será que é uma pegadinha? Quando ouvi essas palavras, permaneci sentada, tentando me conter. Embora atordoada e incapaz de falar, no meu interior estava saltando da minha cadeira dançando, mas no meu exterior
apenas sorri e disse sim. Como se eu estivesse em um episódio de qualquer programa de televisão que mostra o flash da vida de um personagem diante de seus olhos. Os últimos 8 meses passaram diante dos meus olhos em questão de 1 segundo. Momentos depois, meu interior se conectou ao meu exterior e explodi de alegria. Pulando da minha cadeira, comecei a abraçar e beijar meu marido, beijando seu rosto. Eu parecia uma galinha bicando sua comida. Meus beijos foram rápidos e em todo o rosto. Eu simplesmente não conseguia me conter. Ele riu e nós nos abraçamos. Permanecemos sentados ao lado do computador enquanto ele começava os preparativos para sua mudança de volta ao lar. Enquanto ele falava sobre rescindir seu contrato de aluguel e seu trajeto para o trabalho, minha mente divagou, repetindo as palavras que ele disse sem parar. Quase 8 meses de separação não se comparam àquele momento de reconciliação. Se eu tivesse algum talento para escrever canções de amor, teria tentado transformar suas palavras em letras. Como você se sentiria se nos reconciliássemos? Estaria tudo bem para você se eu voltasse para casa? Como você se sentiria se nos reconciliássemos? Estaria tudo bem para você se eu voltasse para casa? Você poderia me ajudar com a mudança? As palavras do meu marido rapidamente me trouxeram de volta à realidade, depois de escrever músicas na minha cabeça. Ele só tinha 3 dias para se mudar antes do final do mês. Então, juntos, fizemos um plano sobre seu apartamento e a outra maneira de sua vida iria mudar. A maneira como nossas vidas iriam mudar. Era hora de chamar as crianças e contar a boa notícia. Felizmente, meu marido ficou conosco naquela noite. Lá estava ele, mais uma vez, dormindo em nossa cama que uma vez compartilhamos. Costumávamos dormir de costas um para o outro, mas naquela noite eu simplesmente não consegui. Em vez disso, dormi virada para ele a noite toda, embora ele não soubesse. Apenas para ter certeza de que ele era real, de que o que vivi foi real. É engraçado como você se adapta. Nunca imaginei que teria problemas para dormir com ele apenas alguns meses depois de finalmente aprender a dormir sem ele. Acordei muitas vezes naquela noite e cada vez que acordava, ficava aliviada ao vê-lo deitado ao meu lado e que era realmente real. Cada vez que eu acordava, eu o abraçava e beijava sua nuca. Cada vez que eu acordava e ele estava lá, agradecia a Deus. Agradecia a Deus não apenas pela restauração, mas por muito mais. Agradecia a Ele por meu marido ter nascido de novo. Agradecia a Deus por nos dar a salvação e por outra chance no nosso casamento. Agradecia a Deus por devolver a meus filhos um homem piedoso como pai, em tempo integral. Simplesmente agradecer a Deus por tudo o que Ele fez e como abençoou minha família. Meu marido nunca soube que eu agradecia a Deus por ele. O beijava e o abraçava várias vezes durante a noite, mas tudo bem. Ele estava lá, na nossa cama, e eu estava feliz. Ele estava lá, em mente, corpo e alma. Como antes havia feito tantas noites, chorei. No entanto, houve uma grande exceção dessa vez. Desta vez, foram lágrimas de alegria e gratidão. O que aconteceu ao longo dos 7 meses e meio foi uma jornada que nunca pensei que pudesse acontecer comigo. Quando adormeci, minhas bochechas ainda estavam molhadas de lágrimas e minha mente me levou de volta ao início de quando nos conhecemos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.